Recording is on. Muito bem, vamos iniciar então a oficina de capacitação para projetos culturais voltados para a cultura popular e para o patrimônio imaterial. Essa oficina ela é realizada pela Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação Catarinense de Cultura, Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo, Governo Federal. Viva Aldir Blanc! Então, essa oficina hoje é nosso primeiro encontro, né? A gente vai se conhecer também um pouquinho mais, porque eu gosto de fazer a oficina bem prática e poder usar exemplos, né, práticos de vocês, e que vocês possam também estimular ideias e jogar também no grupo, né? Algumas possibilidades para a execução dos projetos, para a escrita dos projetos, né? Então, a gente vai fazer uma rodada de apresentação e aí a gente já começa efetivamente o conteúdo da oficina. Então, eu sou a Cristina Vilar, sou produtora cultural há 15 anos, mas sou palhaça, né? Apesar de não estar atuando há muito tempo já, mas venho a minha área cultural é o circo, e foi a partir daí que eu comecei a buscar, a estudar projetos culturais, e na época também não tinha nada, não tinha oficina, pouquíssimas apostilas, super difíceis de entender, com uma linguagem muito, muito difícil, né? E fui lá, né, tentando, errando, acertando. Hoje em dia eu vejo os meus primeiros projetos aprovados, e eu vejo, nossa, como podia ter melhorado bastante, né? Então, é bom porque a gente vê essa trajetória também, a evolução. Então, assim, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês, né, que tem que seguir fazendo seus projetos e sempre aperfeiçoando eles, né? Mesmo que, dessa vez não deu certo, não ganhou, mas continue com ele, nada foi perdido, nenhum trabalho foi perdido. Então, você vai ter um trabalho ali para poder lapidar e melhorar sempre, né? Como eu sempre faço hoje com os meus projetos. Depois de iniciado, né, então, essa trajetória na produção cultural, por um pouco de necessidade, porque também não dava para viver só de rua, né, ou só de eventos particulares, mas a gente precisava ter um fôlego maior para poder trabalhar, né, a companhia circense, culturais, e principalmente com a área de cultura popular, com os ritmos nordestinos. Então, eu fiz alguns projetos para o pessoal de ciranda, de tambor de crioula, de maracatu. E depois ampliei mais o leque. Então, hoje em dia eu trabalho com o Floripa Jazz Festival, que é um projeto bem importante que eu faço anualmente no Instituto Floripa Jazz. E agora com todas as áreas, com teatro, mas assim, o meu xodó mesmo, além do circo, né, é a cultura popular, e eu vejo toda a necessidade que tem, a gente vê pelos resultados dos editais, né, como falta gente que se inscreva, porque não falta projeto, não falta gente boa, mas falta colocar o projeto lá nos editais, né, então o objetivo também dessa oficina foi dar um gásinho, assim, dar uma forcinha para a galera se inscrever, e começar a botar isso e usufruir do que é nosso por direito, que são as políticas públicas para a cultura, os editais, né? Então, uma breve introdução. Aí quem quiser agora falar, se apresentar um pouquinho, falar que área trabalha, passo a palavra. Bom dia, eu sou a Natália, eu trabalho com circo, já trabalho com circo há 20 anos, mas também não sou muito experiente em editais, sempre as outras pessoas me convidavam para participar dos projetos, mas eu nunca fiz um sozinha, efetivamente, né? Aí estou querendo entrar nessa área para poder, exatamente isso que a Cris falou, começar a aproveitar desse recurso que os artistas têm
e muitas vezes a gente vende nosso trabalho de outras maneiras, né? E com a pandemia eu senti muita necessidade de começar a entrar nessa área, porque eu fiquei totalmente sem trabalho. E eu percebi também que quem estava participando dos editais estava, pelo menos, garantindo alguma coisa para frente, assim, né? E eu trabalho com circo, eu sou lá do Rio Grande do Sul, comecei no teatro, em 99 fui para São Paulo, aí lá em São Paulo eu conheci o circo, aí fiz perna de pau, malabarismo, e me especializei na área de palhaçaria. E estou desde então trabalhando com isso, assim, nunca parei, assim. Só na pandemia eu fiquei mais tipo com necessidade de estar próxima à minha família de novo, então voltei para o sul. Agora estou aqui em Florianópolis e é isso. A minha trajetória está por aí, mais ou menos. Não vou me estender muito, senão vou ficar horas aqui contando para vocês. E é isso, gente. Um prazer estar aqui com todos vocês. Legal, Nath, bem-vinda. A gente, no decorrer, né, dos encontros, a gente vai se conhecer mais e conhecer essas ideias malucas aí que tu deve ter. Tá bom. Quem que é o próximo? Que próximo. são muitos. Só mulheres aqui na sala hoje. Bom dia. Bom dia, Jô. Licença para entrar na roda. Eu sou a Josiane Correia, mas todos me conhecem como Jô Capoeira. Sou capoeirista. Aqui tem outra amiga capoeirista, aqui, a Kelly, minha mana. E agora durante a pandemia, eu me aposentei, sou professora aposentada de Educação Física da Rede Municipal de Ensino, aqui de Florianópolis. Sou nativa aqui de Coqueiros, filho da dona Maria e seu Arnoldo, e é uma amante da cultura popular, né? Não só da capoeira, outras manifestações também, a gente brinca com outras manifestações, gosto de boi de mamão, danças populares, né? E estamos aí na caminhada aí nessa luta pela valorização da nossa cultura popular aqui de Florianópolis, que é bem difícil, né? A gente vive numa cidade, né, onde o poder público, né, tirando uma gestão que a gente teve na década de 90, né, que não valoriza a cultura popular, né? Então, a gente está nessa luta aí há mais de 30 anos aí, lutando pela nossa cultura. E é isso. Maravilha, Jô, bem-vinda. Estou agradecer, né, a oportunidade aí de fazer o curso. Na quarta-feira eu tenho aula, não tenho como participar, quarta e sexta de manhã, mas estou bem feliz aí de poder, né, a gente poder ter um melhor acesso aí aos editais, que é tão difícil, né, da gente, para quem é da cultura popular, principalmente, né, a elite já está acostumada, né, com os trâmites, né, o pessoal de como conseguir os recursos, mas quem é da cultura popular tem muita dificuldade mesmo de ter acesso aos editais. Né? Acho que é uma luta que a gente também tem que ter. Eu e a Kelly, a gente participa da coordenação do Fórum da Capoeira, e aí a setorial da cultura negra pediu quais eram as demandas, né, para enviar lá para o conselho, e a gente colocou, né, que seria a eu nem sei falar a palavra certa, né? Desburocratizar, né, os editais, né? Torná-los mais acessíveis, né? Até o Anderle, eu acho que já vem nesse caminho, acho que é um edital bem mais fácil de participar, mas os do município são... Tu olha tu dá uma olhada no edital, aquela coisa é impossível, né? Tanta coisa ali que... Então, mas é isso, vamos É de cair da cadeira, né, Jô? É de cair da cadeira. Tem bastante problema ali na Fundação Flandinho Cascais, né, de gestão, enfim, mas... Olha, quantas aulas a gente, então, vai deixar gravadinho, então, mesmo que tu não possa participar, depois tu assiste, né, e que a ideia é que a gente tenha uma sequência de atividades para poder realmente botar no papel, porque às vezes a gente faz oficina
e deixa para fazer depois. E aí, esqueci aquele detalhe. Então, vamos esquentar as turbinas e vamos fazer as atividades. Então, sempre que possível, né? Então, assista o quanto antes a oficina. Se bem que eu não vou colocar no ar na sequência, porque ainda a gente vai colocar as libras, a tradução de libras em cima, tá? Quanto aos editais, também a gente vai ter uma oficina, um dos encontros para falar sobre a compreensão dos editais, né? Então é realmente difícil o entendimento nessa linguagem, uma luta. Eu já estive na comissão do Fundo Municipal e a luta é grande para poder desburocratizar aí essa linguagem, né? Então, o máximo o que chega ao meu alcance é poder falar, fazer essa oficina com vocês numa linguagem simples, né? Popular, para que a gente possa se sentir empoderado para fazer, né? Agora eu passo para a Kerly. Bom dia, Cristina. Bom dia, pessoal. Salve, Jô! Então, a Cristina, até, né, ao tempo que parabenizo, também agradeço, né, a oportunidade aí de participar e aprender, né, desse conteúdo que vem aí pela frente. E o meu intuito, né, também de estar aqui com vocês é esse aprendizado, né, porque a capoeira, ela me abriu muitas portas, né, nessa questão cultural. Sei que tem essas interseccionalidades, assim, e quero aprender, né, também já estou aprendendo, e a ideia é contribuir, né, também com a construção e com a escrita de projetos, né, nesse segmento. E é isso. Tá falado, tá dito. Fala um pouquinho Maravilha. mesmo assim no início, tá, gente? Eu fico muito, muito feliz que tenha o pessoal da capoeira, porque além de ser uma cultura popular, é um patrimônio imaterial, né? E poucos grupos têm essa consciência e esse poder, e é um acesso a mais, porque a gente tem alguns editais especiais para patrimônio imaterial. Então a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. A Mila pode falar agora? Olá, bom dia. Bom dia. Opa. Tudo bom? Legal ver muitas mulheres por aqui. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu tenho 29 anos, estou entrando agora assim na questão cultural, por isso assim, TAF, né? E conheci o circo ano passado, no final de 2020, com encontros de circo, sempre participando com o pessoal, eu gosto mais do bambolê. Aí tive a oportunidade de participar da convenção de circo que a Cris organizou no ano passado. Isso me possibilitou, assim, abriu a minha mente com a questão cultural em geral na ilha. Ainda mais que já veio longa data. Também sou cantora, não compositora, eu gosto de intérprete. E estudante da UFSC, que também faço biologia, que não tem muita relação assim na área cultural, mas quero puxar meu TCC já para esse lado. Também capoeirista, agora eu tenho 2 capoeiristas aqui, há 15 anos que eu pratico, sempre gostei muito desde jovem. E pretendo aqui concurso, já venho estudando, né, tem uns 6 meses que eu venho fazer curso, comprei curso online também, leitura, e é isso, estou feliz de ter essa oportunidade. Bom que uma data também, inclusive, eu fiz minha mudança essa semana, estava bem turva meu tempo. E é isso, espero que todos nós tenhamos um ótimo proveito aqui no curso. Obrigada, Cris. Bem-vindo, Mila. Vamos que vamos. A Érica chegou agora. Tudo bom, Érica? Quer se apresentar? Se não, pode se apresentar mais para frente, mas fica à vontade. Bem-vinda. Oi, gente, bom dia. Cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei. Meu nome é Érica. Eu faço parte da setorial do hip hop, né? Foi assim que eu cheguei para esse lado mais da cultura. Já trabalhava com eventos, fui professora por 12 anos. Então, eu tenho bastante esse lado da educação, da pedagogia, da comunicação
mas a setorial do hip hop trouxe essa demanda de eu entender mais sobre os projetos culturais, sobre como que funciona toda essa rede, né? Esse conhecimento que a gente precisa ter. Então, já agradeço vocês por estarem aí disponibilizando o conhecimento e tempo de vocês para preencher as nossas mentes também. E muito isso. bem. Muito obrigada. Estou bem feliz, imagina tudo que eu amo, hip hop, circo, capoeira, vamos nessa. Vamos começar então. Bom, gente, então vou compartilhar aqui a tela para vocês. Eu fiz uma breve apresentação para ilustrar, né? Para vocês não ficarem só olhando para minha cara inchada da manhã. Deixa eu passar aqui a telinha. Apresentar. Uma coisa, vocês podem me chamar também quando eu estiver apresentando ou falando algum tema, podem me interromper, tá? Precisar tirar uma dúvida, não deixa para depois, pode me chamar e a gente fala sobre o assunto, tá? Vocês estão vendo aqui a telinha? Tudo certo? Tá. Então, eu dividi então em 2 semanas, né? Nossa oficina são 8 encontros, e agora eu vou passar mais ou menos nessas 4 aulas o que a gente vai ter nessa semana. Então, uma breve apresentação para vocês saberem o que vem pela frente. Então, sobre hoje, nós vamos falar, então, sobre os formatos de financiamento, falar um pouquinho sobre os editais, sobre as possibilidades. Acho que todo mundo aqui, por enquanto, é de Floripa, né? Então, a gente tem mais assuntos para falar também de Floripa. Falar sobre o Sistema Nacional de Cultura, Plano Nacional de Cultura, e nos conhecermos, essa parte que a gente já fez agora, falar um pouquinho sobre a metodologia. Então, a oficina a gente vai dividir por etapas, porque tem muita coisa pela frente, e eu não queria atropelar com muito assunto para vocês não fritarem a cabeça. Então, durante essa metodologia, nós vamos fazer um trabalho de espinha de peixe, que é um jogo, né, uma brincadeira para fazer quando a gente não tem nada escrito. A gente tem uma bela de uma ideia, mas a gente não conseguiu estruturar no papel, na escrita, essa ideia desse projeto. Então, com esse método, a gente consegue colocar os rascunhos, né? E aí, depois, a partir disso, estruturar nosso texto do formato e do molde que são os editais. Então, a gente vai amanhã falar sobre isso, né? O método da espinha de peixe para colocar o projeto no papel ou no computador. E por onde começa, né? Normalmente a gente começa pelo objeto, né? Então, entender o que é o objeto, o nosso produto cultural, ou o nosso objeto cultural, ou o nosso projeto, né? Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, e principalmente sobre a questão dos bens simbólicos, né? Que é o foco dessa oficina, principalmente questões da cultura popular, que são argumentos importantes para a gente usar quando está escrevendo o projeto, né? Que às vezes a gente precisa falar o óbvio, né? Vocês vão entender depois, mais para frente, que a gente sempre tem que falar o que é óbvio para a gente. Deixa eu ver só se faltou alguma coisinha aqui, acho que passei direto. Não, tudo certo. E aí, na aula 3, a gente tem a revisão dos objetivos, porque aí tem lição de casa. Aí vocês vão fazer o objetivo, a gente vai apresentar. E aí, na aula 3, a gente faz essa revisão. Vamos falar sobre objetivos específicos, que bem, assim, confunde, né, as pessoas. Então, a gente, às vezes, não sabe o que é objetivo específico, o que é meta, o que é objetivo geral. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um para poder entender melhor e não errar nunca mais. E aí, começar com a justificativa, que é a hora de vender o projeto, de dizer que ele é diferente e é bacana. Na aula 4, então, a gente fala sobre cronograma, o roteiro de execução, né? Aí eu vou apresentar para vocês vários modelos, vários formatos de apresentar esses cronogramas e roteiros. Mas ele basicamente trata da mensuração do tempo. Então, em quanto tempo eu vou fazer esse projeto?
as etapas que eu vou fazer em ordem cronológica, né? Então, o que eu começo a fazer, depois, o que vem depois, o que vem durante a produção, o que vem depois da produção, até finalizar. Então, para a gente não se atrapalhar, e na maioria dos editais se pede, sim, o cronograma, às vezes pede cronograma e roteiro, então a gente vai entender um pouquinho da diferença disso, e vários modelos, várias formas de apresentar o cronograma. Alguma dúvida até aqui? Beleza, então vamos lá. Fontes de financiamento. Bom, é lógico que tem outras fontes, mas eu destaquei essas 3 principais fontes de financiamento, porque às vezes a gente pensa assim, perdi o edital. Não, meu projeto não foi contemplado naquele edital lá no Elizabeth Chamberlain. E aí eu vou botar o projeto na gaveta? Não, tem outras maneiras, né? Então a gente tem que buscar outras formas, inclusive para seguir lutando, né? E também, às vezes, complementar um recurso, porque às vezes o edital não é suficiente, então a gente precisa complementar quando o edital permite. Então, eu levantei esses 3 principais fontes de financiamento e a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então, vamos falar do mecenato. Alguém aqui já ouviu falar do mecenato? Sabe o que é? Bom, o mecenato, ele nada mais é que a famosa Lei Rouanet, né? Um dos formatos é a Lei Rouanet. Nós temos aqui já em Floripa, que é a LIC, né? Que é a Lei de Incentivo à Cultura, e agora vai reabrir o PIC, que é o estadual. Então, assim, para a gente entender também algumas esferas, né, como a gente chama, a gente tem a esfera municipal, né, os editais do município, seja de Floripa ou de qualquer outro município. Tem município que não tem outros que tem. Por exemplo, Balneário Camboriú tem LIC, né, Joinville tem também, né, algumas outras cidades aqui em Santa Catarina. No caso do PIC, que é o estadual, que foi muito batalhado, né, pela classe, e aí lançaram no ano passado o PIC e logo ele fechou, né? Então o pessoal abriu a porteira, o pessoal conseguiu colocar o projeto lá dentro e teve um problema de entendimento no texto da lei e aí ele foi suspenso esse edital, né? Então aí teve a negociação, mudanças, tramitações legais, jurídicas, e ele provavelmente vai ser lançado essa semana, relançado essa semana, né? E a Lei Rouanet, que hoje é chamada de Lei Federal de Incentivo à Cultura, e aí a diferença deles, né? Então, como que funciona esse mecenato? Você escreve o projeto, né? Aí cada lei, né, tem uma plataforma ou tem um formulário, né? Então, aqui em Floripa a gente ainda tem que entregar num doc, pelo menos é por e-mail, não precisa mais imprimir, porque antes precisava imprimir, encadernar um documento e enviar lá para eles, gastar um dinheiro antes de saber até se o projeto ia ser aprovado, né? Hoje em dia a gente consegue entregar por e-mail. No caso do PIC, ele vai entrar pela plataforma Prozas. Depois a gente pode ir no finalzinho da aula, se tiver tempo, a gente dá uma olhadinha, uma fuçada nessas plataformas para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então, o PIC, ele abre pela plataforma Prozas, e ali você vai subindo todos os documentos, então tem a fase da documentação, que você vai colocar o RG, o cartão do CNPJ, né, se você vai botar na tua MEI, na empresa, na associação, etc. Então, você vai subindo lá os documentos. Depois você passa essa fase de documentos, e você tem a parte de colocar o projeto, o texto do projeto. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa forma de organizar os textos, de onde eu guardo meus textos, onde que eu coloco, porque fica muito mais prático para você subir
nas plataformas, né, os projetos. E falando da Lei Rouanet, a gente tem, então, a plataforma Salic Web, também, que é uma plataforma meio travada, assim, mas está funcionando, né? Ela dá uma... Às vezes você pensa que está falando com um território fantasma, ninguém te responde, ninguém fala nada, e é o único meio de comunicação, e aí, de repente, vem uma comunicação aí, ainda mais com a gestão, né, do governo de agora, federal. Então, é tudo muito obscuro, mas é o que a gente tem, né? E aí, a diferença, para vocês entenderem, né, dessas 3 leis de mecenato, que é assim, você então vai escrever um projeto, eles não têm um valor fixo do teu projeto. Meu projeto custa 20 mil reais. Mas meu projeto custa 100 mil. Ou meu projeto custa 1 milhão. Tá? Então, ele não tem essa limitação de valores. Alguns têm uma restrição assim, por exemplo, quando você vai na Lei Rouanet, se você vai botar pela primeira vez o projeto, ele só pode ter um teto de 200 mil. Aí, beleza, aí você aprovou, executou, aí a partir disso, ele libera o limite para você, né? Aí você pode fazer uns projetinhos maiores. E isso é a forma de controle deles para a pessoa não fazer uma lambança logo de início, né? Então, o cara recebe um projeto de 1 milhão e nunca fez projeto, não sabe, pode fazer uma grande lambança, né? Então, eles fizeram isso de limitar o primeiro para ter esse treino, né, digamos assim. Então, a diferença deles, assim, é importante entender a fonte, né, que vai pagar esses projetos. Então, todos esses você vai escrever, aí você sobe na plataforma e ele vai ser avaliado. Então, tem avaliação, aí vai ter diligências, né? Para quem não sabe, a diligência é quando o avaliador, lá o órgão gestor, ele pergunta coisas para você ou solicita que você mude alguma coisa. Então, eu botei, por exemplo, o valor de cachê para um artista lá que eu quero trazer. Aí, eles acharam muito alto esse valor. Acharam que eu não fiz a pesquisa certa ou que está fora do valor normal, né? De médio. Então, eles mandam a diligência e falam, olha, você tem que ajustar esse cachê para, no máximo, tanto. E aí, você tem que fazer lá os ajustes, né? Ou outras diligências. Não ficou claro de que forma você vai fazer a acessibilidade do projeto. Então, você tem que entrar no sistema e explicar melhor seu texto. Então, assim, a vantagem é que você pode ainda ajustar ele. Se não for um projeto muito, como eu vou dizer assim, tiver muito errado, né? Tipo, tudo errado, que eles reprovam o projeto, aí você tem que fazer tudo de novo. Então, se é um projeto que está aí, mais ou menos no caminho, eles vão pedir diligência, aí você ajusta e continua concorrendo, né? E aí, depois, beleza, aprovei meu projeto, maravilha, vamos lá. E aí, cadê o dinheiro? Mas aí, essa parte é com você, ou com o captador, né? Então, essa diferença da lei de mecenato é que depois que é aprovado o seu projeto, você não vai receber o dinheiro do governo. Você tem que ir atrás, isso também você pode fazer antes, mesmo do projeto ser aprovado, que é a fase da captação, né? Nos editais também se pode e se deve remunerar a pessoa que faz o trabalho de captação, né? Que normalmente é uma porcentagem. Então, se eu sou captadora e eu consegui 10 mil para o projeto lá da Natália, aí a Natália vai me pagar uma porcentagem que, dependendo do edital, tem um limite diferente. Tem os que são 5%, outros 10%, né? Então, se for na Lei Rouanet, aí a Natália vai me pagar R$1.000 e vai ficar com 9 mil. Né? Então, esse é um trabalho bem árduo, bem difícil também. Mas, às vezes, a gente tem um conhecido, né? Um contato que pode facilitar também esse repasse de captação. E aí depende, né, do nível da empresa. Então, no caso da Lei Rouanet, os impostos é o imposto de renda que é deduzido, tá? Então, tem algumas regrinhas. Eu não vou entrar a fundo nisso agora, para não encher vocês de coisa, de detalhes, mas se vocês tiverem dúvida, podem me perguntar.
no caso do imposto de renda, a pessoa física pode doar para o projeto, só que ela tem que já doar isso antes de dezembro, né? Antes de fechar o ano, ela vai declarar o imposto e vai indicar que quer doar lá para o projeto da Natália, né? Agora eu vou dar o exemplo da Natália, depois eu dou dos outros, né? Então, ela vai indicar lá que ela quer doar, só que ela tem que ter uma receita bem maior que um salário mínimo, tem que sobrar, né? Para ela poder doar. E as empresas grandes, que aí, por isso que a gente vê em muitos editais, muitos projetos, nomes de empresas grandes, tipo Vivo, Celesc, Eletrosul, Engie, porque ali o volume de dinheiro e de impostos que eles recolhem é muito grande, e aí ele permite distribuir por vários projetos, ou escolher um projeto específico e injetar lá o recurso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho como é que funciona esse processo, tá? No caso do PIC, o imposto que vai deduzir é o ICMS, que é imposto sobre comércio e serviços, né? É o imposto estadual, que é uma grana muito alta. Então, assim, as indústrias podem contribuir. Então, imagina Santa Catarina, que a gente tem Sadia, tem as empresas de água Imperatriz, temos também, bom, todas as indústrias, quem gera, né, mercadorias pode deduzir esse imposto aí para a lei estadual. E no caso da lei de incentivo municipal, o imposto é o IPTU e o ISS. O IPTU é o imposto de casa, terreno, né? E o ISS é imposto sobre serviços. E aí também as empresas que estão na cidade podem deduzir esses impostos, né? Então, cada lei de mecenato tem uma regrinha, tem uma porcentagem de que ele pode deduzir, mas aí tem que entrar mais a fundo, porque é bem complexo, né? Mas é um caminho também. Então, eu sugiro para vocês, assim, tentarem pela lei de incentivo. Já passo para ti, Mila. Uma vez que vocês coloquem, ou já tenham o projeto, façam pela lei de incentivo municipal, porque muitas vezes a fundação pode ajudar a fazer a ponte entre um patrocinador. Então, se seu projeto é de relevância, de importância, e aí vai de como você vai colocar no projeto, então você aprova o projeto e depois vai lá e vai pedir um apoio da prefeitura para ajudar a fazer essa ponte, porque tem algumas empresas que não conhecem o projeto e querem falar, né? Querem patrocinar, não conhecem os proponentes, então eles procuram a fundação também e falam: olha, eu quero fazer um projeto de cultura popular, você tem algum aí? E aí a fundação apresenta o projeto. Deixa eu passar aqui, então, vocês levantaram a mãozinha. A Mila, né, quer falar? Pode falar, Mila. Não estou te ouvindo ainda. Agora sim? Sim. Oi. Gravada aqui, às vezes eu não teria a possibilidade de ser uma pessoa física. Mila, pode repetir? Falhou um pouquinho o teu áudio. Eu gostaria de perguntar a respeito da Lei de Incentivo à Cultura Municipal. Como a aplicação ela vem por meio do IPTU, teria como ser por pessoa física? Sim. Apoiar? Sim, tem sim. O valor do imposto, na regra da Lei de Incentivo à Cultura, o valor do imposto pago deve ser maior de um salário mínimo, tá? Então, por exemplo, coisas que não podem, né? Então, a minha mãe, o projeto está no meu nome, Cristina, e a minha mãe tem um imóvel e ela vai pagar um imposto lá. E o imposto dela é mais que um salário mínimo. O salário mínimo está, acho que, 1.200, né?
Então, assim, minha mãe ela tem um prédio grande e ela paga R$ 2.000 de imposto. Então, ela pode patrocinar, né? Só que ela não pode porque ela é minha mãe. Então, não pode ter pessoas assim com vínculos direto, né? Casado, parentes, mas ela precisa sim ela tem que pagar imposto acima de um salário mínimo. E a partir desse salário mínimo, ela pode pagar 40% desse valor, destinar para o projeto cultural. Então, ela deve 1.200 para a prefeitura, ela pode tirar 40% ali, que deve dar uns 500, né? E aí ela repassa para o projeto. E aí tem todo um sisteminha para você. Aí a fundação também dá todo o auxílio para quem está começando. Como é que eu devo fazer, né, para receber esse patrocínio? Então, tem todo um processo ali de abrir conta, fazer um protocolo de processo para poder receber esse crédito, tá? Então, uma coisa importante normalmente, IPTU é no fim do ano, né, que a gente vai conseguir receber os recursos, ou a pessoa já paga antes para depois, né, ela dá o incentivo agora, ela deposita na conta do teu projeto, e ela vai só receber essa dedução, né, esse desconto, lá na época que ela vai pagar o imposto, que é no fim do ano, quer dizer, normalmente em janeiro, né? Quem paga cota única, em janeiro paga o imposto, ou paga parcelado. Mas pode pessoa física, pode pessoa jurídica. Certo? Uns exemplos, então, de mecenato, né? Que é essa aqui, a Lei de Incentivo à Cultura. Aqui, Floripa Jazz Festival, que é o projeto que eu executo. E um detalhe importante, que é um costume de produtora, assim, não sei se os outros produtores fazem, acho que fazem, né? Porque já é uma mania. Sempre que eu vejo uma divulgação, eu vou ler ali embaixo aquela barrinha que são quem assinam, né? Quem assinam os projetos, os patrocinadores. E a gente começa a entender as empresas que têm a lei federal, as empresas que estão patrocinando pela lei municipal. Então, aqui no caso do Floripa Jazz, a gente tem lei federal. Vocês estão vendo bem o logotipo? Estão vendo direitinho? Para mim tá meio embaçadinho. Dá para ver sim. Tá, a gente vê aqui embaixo, então, que tem ali Governo do Brasil, Governo Federal do Brasil. A gente tem o loginho da prefeitura também, que é da lei de incentivo, aí tem a fundação, tem o logo da prefeitura. Esse projeto, ele foi feito com dinheiro da lei municipal e da lei federal, além dos recursos privados, que é, por exemplo, venda de ingressos, tá? No caso aqui, Maratona Cultural, né, que a gente teve essa semana, maravilhosos. Aí vocês veem a régua ali de patrocínio, estão vendo bem? Depois, se precisar, depois a gente abre só a artezinha deles. Ali, eles têm todos os formatos de patrocínio possíveis. Eles fizeram um grande trabalho, assim, de unir todos esses editais e leis. Tem lei Aldir Blanc, tem lei municipal, tem lei federal, tem um patrocínio direto, tá? E aqui um exemplo, então, de cultura popular, né, de O Choro de Calado e Altamiro, lei Pronac, e aí o cara se vê que ele não fez assim, eu achei na internet essa imagem, tá? Para mostrar para vocês que ele não fez a divulgação do jeito das normas corretas do projeto, tá? Que tem que ser a régua ali, tem que ser enviado para aprovação, que tem uma ordem correta para mandar. Então, aqui ele fez, mas não fez do jeito certo, tá? Alguma dúvida do mecenato? Vamos para a próxima. Vamos lá, vamos para o edital, então. No caso dos editais, então, o que a gente tem pela frente? A gente vai falar muito do Elizabeth Anderle, porque provavelmente ele vai ser lançado em breve, tá? Acho que até o fim do mês ele tem que ser lançado.
até pelas questões de eleição, né? Não pode lançar edital enquanto estiver em período eleitoral. Então, assim, ou eles lançam agora, ou eles vão lançar só no fim do ano, depois que passar as eleições. Outros editais, então, a gente tem o Fundo Municipal de Cultura. Quem aqui se inscreveu para o Fundo Municipal? Natália. Jo e Kelly, vocês se inscreveram? Jo, não, né? Eu estava em dúvida se a gente tinha feito do coletivo ali para esse, mas não, a Jo botou aqui no mensagem. Tá, Érica, vocês deram uma mobilizada boa, né, na galera do hip hop também. Isso, então a gente deu suporte, né, para quem estava querendo se inscrever. Algumas pessoas conseguiram, a grande maioria não conseguiu, né, porque faltou alguma parte ali da estrutura técnica mesmo, mas da galera que conseguiu, o pessoal saiu bem feliz. Isso que importa também. Que bom, já deu o primeiro passo, né? E a Mila, fez alguma coisa pro fundo? Depois a Mila responde pra gente. Pode responder no chat também, Mila, qualquer coisa, tá? Se falhar. Não deu. Tá, então vamos falar então dos editais, né? Os editais, o formato deles, então, é um pouquinho diferente do que a lei de mecenato. No caso do edital, vai ser lançado, então, aquele termo, né, que às vezes pode ser tranquilo de entender, ou pode ser aquela coisa de louco, que foi o Fundo Municipal. Ele, normalmente, ele é baseado numa lei que chama-se a Lei 8666, que é uma lei de licitação, tá? É uma lei importante que é fundamental para o andamento da máquina pública, né? Então, para qualquer compra de serviço ou de materiais de qualquer das esferas públicas, né? Municipal, estadual, federal, eles precisam fazer com base na Lei 8666, que é a lei de licitação. A licitação nada mais é que um concurso que vai vencer o melhor projeto. Às vezes a gente tem o melhor projeto e o melhor preço. Normalmente não se aplica tanto para a área cultural, tá? Mas geralmente, né, no caso de melhor preço, mas no caso de melhor projeto técnico-artístico, e aí a pontuação é que define quem que ganha o projeto. No caso da Lei 13.019, que é uma lei, ela é destinada para as organizações da sociedade civil, que são as ONGs, né? Então, associação, instituto, ONGs podem concorrer a essa lei, e aqui no município a gente tem alguns editais abertos para a organização da sociedade civil. Vou dar um exemplo aqui para vocês, é a Feira de Cascais. Então, eles fizeram o edital da Feira de Cascais, o nosso Instituto Floripa Jazz inscreveu o projeto e enviou para eles. Além do projeto, inclui-se orçamento, inclui o currículo da organização, né, o currículo dos principais envolvidos. Então, eles avaliam todos esses fatores e definem quem é a organização mais apta para executar esse projeto, tá? São mais ou menos parecidos, o 13.019 é um pouco menos complicado do que a 8666, que tem uma prestação de contas bem detalhada, e aí normalmente a pessoa assim, ganhei o projeto, maravilha, vamos gastar, vamos fazer o projeto, torra o dinheiro, não pega nota fiscal, e aí vem um grande problema no futuro, que é a prestação de contas, que a gente vai ter um encontro só para falar de prestação de contas, mas ele é bem importante também da gente saber como fazer para poder executar o projeto e terminar ele de uma maneira tranquila, né? Tudo dentro dos conformes, com as leis certinhas, né? Então, a gente falou do municipal, alguns exemplos, Fundo Municipal e os projetinhos da 13.019. Vocês estão ouvindo uma bateção aqui?
Deixa eu fechar a porta aqui, porque o vizinho tá fazendo obra. Olha que beleza. Dá para escutar assim um pouquinho no fundo. Melhorou, né? Nossa, melhorou, com certeza. A bateção começou às 7 da manhã, gente. Olha que beleza. Então, vamos lá. Então, os editais, né? Fundo Municipal, beleza. Ele é um edital que requer algumas coisinhas a mais, como adequação ao Plano Municipal de Cultura. Por isso que eu coloquei hoje, a gente vai falar também sobre os planos de cultura, que é um conhecimento bem importante, é uma carta na manga que nem todo mundo sabe, e só vocês que estão participando dessa oficina hoje vão saber. Ou alguns poucos, assim, que sabem usar a ferramenta do plano, tá? Durante as oficinas eu vou dar algumas dicas importantíssimas que ninguém conta para vocês, que vão ajudar bastante para fazer um projeto de sucesso que ganhe o edital, tá? Então, depois a gente vai ter, no âmbito estadual, o Elizabeth Anderle, a gente teve Aldir Blanc agora, que é esse que vocês estão usufruindo hoje, né? É um edital da Aldir Blanc. Então, eu escrevi um projeto, enviei plano de aula e botei no sistema, e meu projeto foi selecionado, né? Recebi o recurso e aqui estou, compartilhando minhas experiências com vocês. No caso da Elizabeth Anderle também, eu vou escrever o projeto, ele tem algumas regrinhas, né? Às vezes a gente tem que executar numa cidade de baixo IDH, aí depende, varia um pouco de cada edital, eles mudam, né? Tem distribuição por cidade, aí quem tá aqui em Floripa tem que disputar tipo eu chamo que é vestibular de medicina, né? Porque aqui tem muita gente, é a mesma quantidade de prêmios que é, por exemplo, na Serra Catarinense, e a gente disputa entre si ali para ganhar um dos prêmios ali, por exemplo, na categoria do circo, né? Então, faz com que a gente seja, né, tenha que ser muito, muito bom, um projeto excelente para poder ganhar. A Kelly perguntou qual edital será lançado. É esse, Kelly, o Elizabeth Anderle, tá? E um detalhe importante para Kelly, para Jo, né, que são da capoeira, é que vocês devem, né, inclusive, inscrever o edital na categoria de patrimônio, tá? Porque o dos mais concorridos é a categoria de artes e de artes populares, né? Esses que são os mais concorridos e sempre sobra prêmio na área dos patrimônios. Então, patrimônio material também. E eu vejo sempre que sobra e eles acabam reconduzindo esse valor para outros prêmios. E ano passado eu ganhei um sobre tradição dos circos. Ano passado não, em 2020. Sobre uma pesquisa da tradição dos circos, né? Os modos de fazer do povo circense tradicional. E ele entrou pelo projeto de patrimônio, não pelo projeto de circo, que seria culturas populares. Então, é um caminho aí importante, tá? Para vocês levarem em consideração. Depois a gente, falando de federal, a gente tinha o edital de culturas populares, que infelizmente não teve mais nesse governo, mas se tudo der certo, né? Ano que vem a gente volta a ter. E é um edital muito bacana, muito legal. Eu já fiz 2 projetos que aprovaram ali. E ele é bem simples também, ele é uma premiação parecido com a cultura popular. Exato, isso mesmo, bem dito aqui. A Jo, né, comentou que o capoeira é o único patrimônio imaterial registrado pelo IPHAN em Santa Catarina. No caso de patrimônio, né, ele tem um processo de registro. Então, existem os patrimônios registrados, mas existe também os processos de inventário de patrimônio. Então, por exemplo, no caso que eu mencionei ali no circo, né, a própria pesquisa e levantamento desse modo de fazer, ele já forma uma documentação para se tornar um patrimônio, né? Então, assim, constantemente
grupos de cultura popular ou de modos de fazer, né? Vem sendo aplicado esse pedido pelo IPHAN, né? O IPHAN é nacional. E aí tem todo esse processo que deve seguir para poder ter esse título de patrimônio imaterial. E aí tem um prêmio ali que é o Rodrigo de Mello, né? Tem o prêmio Rodrigo de Mello, que é federal também, que é um prêmio da IPHAN. E aí também tem uns editais bons aí, eu acho que também faz um tempinho que não sai, né? Por X motivos que a gente já sabe. Então, vamos ver aqui uns exemplinhos, então, dos editais estaduais. Eu destaquei aqui o Elizabeth Anderle e alguns projetinhos executados no Elizabeth Anderle. Aí tem esse aqui, ó, Memória e Experiência, um livro sobre capoeira. Aí ele botou ali a login, né, para a gente identificar, e ele fez um projeto online de registro aqui, né, para o lançamento, na verdade, do livro, mas o livro deve ser físico, né? Temos aqui um outro que é Naquela Capoeira Tem um Boi de Mamão, projetinho de boi de mamão. Tem outro do circo aqui, da minha amiga Rafa, da companhia Circo Íris, e também é uma forma de juntar aí o povo de circo para se ajudar, né? Também está sendo executado aí pelo Elizabeth Anderle. Alguma dúvida, pessoal, de editais? Falem. Quero ouvir a vozinha de vocês. Tudo certo? Sigo? Então, vamos lá. Bom, outra forma de financiamento privado, tá? Então, nossa, eu fiz o edital, perdi, não fui classificada, esqueci documentação, é uma tristeza, a gente fica deprimido, nossa, é terrível perder edital, e eu já perdi vários, e eu sempre falo assim, ó, que não mata, fortalece, né? Então, a gente errou, aprende para não errar de novo. Mas existem formas de botar o teu projeto, né, para rodar, e com um pouquinho de recursos, né, que é importante. Então, são as formas privadas de apoio cultural ou financiamento coletivo, né, que aí cada um dá um pouquinho até formar um valor cheio, né, do que o grupo precisa. Destaquei alguns exemplos, então aqui tem o Maracá Cidadania, que é um financiamento coletivo, aí a pessoa pode ir lá botar qualquer quantia na conta, né? E esse, por exemplo, o apoio cultural, a Adega dos Bois, olha que legal. E aí o grupo o Festival de Arte da Capoeira, que fez esse aqui, de São Paulo. E às vezes é um apoio cultural, né, justamente assim, o comércio ali, local, perto de onde acontece o encontro de capoeira, pode dar um dinheirinho ali para comprar um material, né, ou, por exemplo, ajudar num projeto social para crianças. Isso aí é bem, bem legal para conseguir, né, uns apoios. E nas outras fontes, então, né, para não deixar de mencionar, que a gente tem as receitas próprias, que são as vendas de materiais, venda de ingresso. Então, você pode fazer um show e vender ingresso. De repente, você não conseguiu captar, você fez lá na Lei Rouanet, seu projeto de 10 mil, mas aí você captou 3 mil. Então, você vai vender ingresso, pode vender camiseta, né, para arrecadar fundos e complementar o valor do projeto. E outras fontes, como os fundos internacionais, então, por exemplo, editais da Unesco, é possível acessar, né, tem o Iberecena também, que é internacional. Aí cada edital desse, eles têm regras diferentes, formatos diferentes de apresentação. Mas uma vez que a gente saiba escrever um projeto, botar ali, tudo isso é acessível. Inclusive, para apresentar lá para o seu Zé da esquina, né, da mercearia, pedir um patrocínio direto, a gente pode fazer um
projetinho, um mini projeto, né, uma apresentação formal, e aí a gente pode conseguir um pouco mais de, como eu vou dizer, de credibilidade, né, para apresentar o projeto. Então, aqui falando, mais alguma dúvida, pessoal? Vocês estão muito quietinhos. Por aqui tá tranquilo, Cris. Você explicou tudo bem detalhado até agora. Tá bom. Para mim também, tá. Tá bem claro por enquanto. Se eu estiver atropelando muito, vocês me parem, pelo amor de Deus. Tá bom. Vamos lá, então. Então, falando aqui sobre o Plano Nacional de Cultura, né? Eu vou compartilhar com vocês. Ah, isso aqui é da aula que vem já. Que interrompe o compartilhamento para ver a carinha de vocês. Então, sobre o Plano Nacional de Cultura, e também eu vou mencionar, no caso, o Plano Municipal de Cultura, porque a gente está tudo em Floripa, né? Eu não sabia se ia ter gente de outros lugares, mas que eu tenha conhecimento, então, do Plano de Floripa, que foi um item obrigatório para o Fundo Municipal de Cultura. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como eu costumo fazer. E esse é um pulo do gato, né? Dica da Cris. De conhecimento do plano, para a gente poder argumentar melhor quando estiver escrevendo o projeto, quando estiver na justificativa, mesmo que não seja item obrigatório, como no fundo, a gente possa buscar fontes para citações, para tirar indicadores, tá? Então, vamos começar ali pelo Fundo Nacional. Plano Nacional, quer dizer. Eu vou compartilhar com vocês um videozinho do nosso querido Gilberto Gil. E aí, assim, só para introduzir, então, eu fiz parte dessa construção do Plano Municipal de Cultura, dos planos nacionais, dos sistemas de cultura. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, né, antes disso, quando o Gilberto Gil assumiu como ministro no governo Lula, né, ele idealizou e implementou o Sistema Nacional de Cultura. Ele funciona mais ou menos como um sistema do SUS, tá? Então, ele tem uma estrutura que vai repassar fundos, né, e diretrizes para as outras esferas. Então, ele tem um sistema maior e ele vai repassar para os estaduais e vai repassar para os municipais. Da mesma forma que acontece, por exemplo, no caso do SUS. O postinho de saúde, ele é gerido pela prefeitura, mas ele recebe medicamento do governo federal. E no caso do sistema também, ele prevê um repasse fundo a fundo, que é mais ou menos o que aconteceu com a Aldir Blanc. Foi o governo federal que pegou o dinheiro, abriu o guarda-chuva e distribuiu para os estados e distribuiu para os municípios, né? Então, assim, a criação do sistema de cultura, ele tem um tripé, né, que a gente chama. Aí a gente vai entender, a Érica participou da criação também da setorial do hip hop, e a importância dessa instituição, né, de organizar a sociedade civil, porque faz parte do sistema, ela é uma célula do sistema de cultura. Então, no sistema tem esse tripé, que ele é baseado, a gente chama de CPF. Então, tem que ter o conselho, né? Tem que ter o plano e tem que ter o fundo, tem que ter o financiamento. Aí, nos âmbitos estaduais, no âmbito federal, a gente tem o CNPC, tinha, né? Agora foi extinto, gente. Assim, ó, eu era membro do CNPC, representante do Circo no Sul. Na mudança do governo, na época do Temer, já começou a desandar tudo, tá? Então, o conselho, ele organiza as diretrizes, né? Ele organiza as demandas e ele parte do princípio assim. Antes disso, o que acontecia? O gestor, eu vou dizer assim, ó, o ministro da Cultura ou o superintendente aqui da Cultura de Florianópolis, ó, a superintendente,
decide por conta própria, ou vem alguém lá no que a gente chama de política de balcão, né? Então vem um amigo dela com a pastinha, olha aqui meu projeto é ótimo, você não quer patrocinar, ajudar? Aí ela conhece ele, então ela vai patrocinar. O outro que ela não conhece, esse aqui eu não sei. Ou da ideia da pessoa, e vai falar, eu acho que precisa de teatro lá na Cachoeira do Bom Jesus. Preciso construir um teatro, assim, do nada. Então, o sistema de cultura, ele vem inverter essa lógica da demanda da sociedade. Então, não é o gestor que decide aonde que vai aplicar recurso. Ele não é o gestor que vai acordar e falar, eu acho que a gente precisa de fomento, a gente precisa de oficinas de capacitação, porque o povo não está sabendo fazer projeto. Não foi o gestor que decidiu isso. Isso, por exemplo, que a gente está fazendo hoje, é uma demanda dos planos de cultura que sempre pedem, né? Acho que a Jo comentou no comecinho, que a gente pede formação para as pessoas, né? Recording is on. Vamos lá. Então, essa lógica, então, dos sistemas de cultura, né, invertem o papel, e aí ele prevê que essas demandas partam do povo, né, da outra ponta lá, de quem vive e faz a cultura. Então, os conselhos, eles são representações das pessoas, né? Então, o municipal, aí a gente tem, por exemplo, a setorial do hip hop. Então, as pessoas que fazem hip hop, tem a setorial que está ali, que vai representar, vai levantar as demandas, que vivencia proximamente, né? As dificuldades, as demandas, vão formalizar isso para um conselho municipal. E o conselho municipal, que é uma instituição já prevista em lei, né, vinculada ao Poder Executivo, aí sim ela vai receber isso e vai encaminhar da maneira que for melhor, dependendo de cada demanda. Então, no caso do sistema, quando houve essa inversão, a gente fez muitos encontros, muitas conferências, a gente teve conferências municipais, estaduais, federais, eu fui para Brasília algumas vezes, foi muito incrível, assim, de ver gente do Brasil inteiro ali, num auditório enorme, votando o Plano Nacional de Cultura, e essas diretrizes, e aí lá no site que a gente vai ver agora, ele menciona ali, e a mesma maneira que a gente tem que fazer, que tinha que fazer no Fundo Municipal, que é mencionar, quando a gente está executando um projeto, é conseguir mensurar qual é a meta do plano de cultura que a gente está atingindo. Então, no caso, por exemplo, essa oficina de hoje, né, fomentando, capacitando pessoas a escreverem os projetos, a acessarem os editais. Essa é uma meta do Plano Nacional de Cultura, é meta do Plano Municipal de Cultura. Então, quando eu escrevi meu projeto, eu mencionei lá qual a meta, que eu não lembro de cabeça, mas pesquisei e coloquei isso no meu projeto, tá? Então, só para entender que tudo reverteu, então, assim, ainda é vigente, né? São leis criadas que tem os sistemas, aí tem o sistema nacional, tem o sistema estadual, ainda está em construção, né? Ainda falta o fundo. E no caso de Florianópolis, a gente tem o CPF, a gente tem Conselho Municipal, Sistema Municipal, Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, que são os tripés, o financiamento, a representação e Conselho, Plano e Fundo, e o sistema, né? Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha no site do Plano Nacional de Cultura. Tem um livrinho também, não sei se eles têm agora, mas dava para pedir, quando a gente tinha o Ministério da Cultura, a gente pedia, eles enviavam também, que é bem legal. Mas no site também é fácil de achar. Antes disso, eu vou passar o vidinho aqui do Gilberto Gil. Interrompemos nossa programação para transmitir um pronunciamento. Dá para ver direitinho, gente? Dá para escutar, né? Tão legal quanto curtir. Tão empolgante quanto...
Interrompemos nossa programação para transmitir um pronunciamento do excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Cultura, Gilberto Gil. O músico vira ministro da Cultura do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Gilberto Passos Gil Moreira, cantor, compositor, artista de música. O que é um hacker? Um hacker é uma pessoa com inteligência, sensibilidade do coração, dedicados a, enfim, prospectar possibilidades, entrar e tentar decifrar sistemas, processos e etc. Em nome disso, em nome do conhecimento, aplicado a qualquer campo de atividade, a qualquer campo de ação, a qualquer campo de reflexão, a qualquer campo de compreensão sobre a vida. Se acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária, cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica, tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. E, para isso, é preciso que haja, assim, ainda uma conscientização muito grande, porque muita gente, inclusive muitos dos governantes, acham que a cultura é uma coisa excepcional. Responsabilidade com a cultura é a responsabilidade com sua própria vida, porque tudo é cultura. Toda a acumulação de um povo, toda a de realizações múltiplas de um povo, tudo isso é cultura. Tanto é que a gente fala da cultura política, a gente fala da cultura científica, a gente fala da cultura religiosa. O papel do Brasil é dizer, está na moda, eu estou na moda e comigo está na moda o mundo inteiro. Comigo está na moda toda a humanidade. O papel do Brasil é o papel da fraternidade universal. Nós não viemos aqui para ser potência hegemônica. Nós não viemos ao mundo para ser potência hegemônica de nada. Nós somos potência solidária, com o potencial de todos, de todas as nações. As corporações começam a se levantar com o fantasma do custo zero, do preço zero. E aí entra, e o capitalismo entra em parafuso. Fica, como é que é? O que é que faz? Como é a questão do lucro? Onde é que nós vamos ganhar dinheiro? Tira a hegemonia, tira o pequeno corte, a fragmentação, a pulverização do poder. Vamos começar a ter a possibilidade de incluir. É por onde vai trafegar o conteúdo. Toda a subjetividade humana, todas as bibliotecas, todos os arquivos, todos os acervos, tudo. Já está na mão de todo mundo. Então, essa enxurrada horizontalizadora da distribuição do poder simbólico, dos momentos consequentes do próprio poder material, poder econômico, poder político, etc. Essa distribuição vai vindo pelo imperativo da aceleração. É um imperativo tecnológico, você está sendo imposto pela própria tecnologia. As novas tecnologias, com a diminuição do tamanho, a portabilidade, a acessibilidade, a possibilidade de multiplicação de gente, de pessoas fazendo coisas, filmando, gravando, transmitindo, editando, isso e aquilo, ficou difícil. Esse mundo saiu das mãos dos especialistas, dos artistas, dos jornalistas, enfim, dos autores propriamente, etc. A autoralidade explodiu. As fontes são abertas, a comunidade é cooperativa, o compartilhamento é uma dimensão básica, é um dos princípios básicos. Então, não há problema. O desenvolvimento das tecnologias no campo do software livre é muito rápido, é um desenvolvimento muito rápido. Enfim, a comunidade cresce no mundo inteiro. Vai agora começar a crescer no Brasil, mais ainda do que já vem crescendo a partir dos pontos de cultura. Não há problema nenhum, acho que é o contrário, é a ferramenta ideal. Nós somos o Estado para ir além do Estado. Nós somos o governo para nutrir a utopia de que um dia a gente pode viver sem governo. Eu quero um castelo.
que quer garagem. Pois é, né, gente? Um pouquinho de inspiração aí para a gente respirar, né, e almejar coisas boas. É saudoso e ainda, né, dá uma esperança, e só de ver um ministro falando uma coisa pertinente à sua área, né, um ministro da Cultura falando uma coisa pertinente, e não as atrocidades que a gente escuta ultimamente, tanto do ministro, do secretário da... Como é que chama? Aquele... Ai, meu Deus do céu. Do Palmares, cara. Eu nem lembro o nome daquele cara. É de cair da cadeira, né? O ministro da Educação sem educação. Então, sim, bons tempos, né? A gente tem aí uma probabilidade futura, uma esperança. Mas, assim, eu quis compartilhar esse vídeo com vocês, e sugiro que vocês pesquisem, assim, bota lá, Plano Nacional de Cultura, Gilberto Gil, tem vários vídeos, porque é inspirador para a gente poder argumentar nas nossas escritas do projeto, né, que nosso objetivo é escrever um bom projeto, mas que a gente possa entender um pouco disso, né? Hoje em dia a gente está tão privado de debater, de debater cultura. Quando eu entrei para o Conselho Municipal de Cultura, eu pensava que a gente ia se juntar e ficar falando sobre conceitos de cultura, e não, é uma luta política mais burocrática, muito mais chata do que eu imaginava que fosse. Então, assim, esse videozinho é para... Depois eu mando o link para vocês, né? Mas para inspirar, para entender a cultura de um conceito global, né? Um conceito muito mais amplo do que muita gente pensa que é cultura, né? E aí, para introduzir, então, né, esse cabeção que criou esse sistema de cultura, logicamente ele não fez sozinho, né? Mas ele assina isso. Então, o sistema de cultura, a gente vai entrar agora no plano municipal, Plano Nacional de Cultura, que está lá no site do governo. Agora eu vou passar, então, esse textinho. Jo, esse aqui é o vídeo esse que a gente passou agora? Ah, maravilha, obrigada. Então, agora a gente vai navegar juntas pelo site, então, do governo, Plano Nacional de Cultura. Então, vamos lá. Metas, olha só, gente, metas do plano. Aqui parece um calendáriozinho, mas é a numeração das metas, tá? Então, vale lembrar, assim, o plano, ele cumpriu 10 anos em 2020, se eu não estou errada, mas acho que é isso mesmo. E ele foi prorrogado, tá? Por mais 10 anos. Então, como eles não conseguiram cumprir, né, tudo, porque o plano, na lei, ele é uma meta, se você traça uma meta, você tem que cumprir, né? Isso também vai acontecer aqui em Floripa. Ano que vem vence o plano e precisa ser prorrogado a lei, né? Precisa ser alterada a lei do texto, o texto da lei para a meta dos planos municipais de cultura. Então, o Plano Nacional foi prorrogado. Pelo menos não foi extinto, né? Poderia ter sido. Então, aqui, a gente, se colocar o cursor em cima da meta, né? A gente vai ver ali, então, meta 1. Sistema Nacional de Cultura institucionalizado, implementado em 100% das unidades e 60% dos municípios. Então, vendo bem, em Santa Catarina a gente não tem ele totalmente institucionalizado e implementado. Então, já não cumpriu essa meta aqui, que é a primeira, né, a mais importante. Olha aqui, disponibilização na internet dos conteúdos que estejam em domínio público ou licenciados. Outra, tô vendo aqui aleatório, tá? As conferências. Aqui também, não cumpriram. Aumento de 37% acima do PIB de recursos públicos. Então, se a gente der uma olhadinha, por exemplo, esse aqui, aumento de 70% nas atividades de difusão cultural e intercâmbio nacional e internacional. Então, vamos dar um exemplo, assim, bem concreto para vocês, né? Então, no meu projeto ali da Convenção de Circo, eu menciono a meta 25,
porque ali a gente recebe artistas de todas as partes do Brasil e de outros países também, né, Mila? Mila sabe bem. Então, esse intercâmbio cultural, receber essas pessoas e estarem convivendo juntos por 4 dias, ele, né, provoca essa difusão cultural, a troca de conhecimentos. Então, nesse caso, a gente cumpriu a meta 25, né? Aí, a gente indo ali um pouquinho mais para baixo, ele vai mostrar, já vim aqui, ó. Esses são os projetos do governo, eu acho. Esse aqui, ó, do Dia do Circo, por exemplo. Ele menciona, tem as tagzinhas, e ele menciona as metas que o projeto cumpre, né, que o edital ajuda a cumprir. Deixa eu ver aqui, qual que é a meta? Se clicar aqui em cima, meta 24, vamos ver. E a gente precisa cumprir todas aquelas metas ou tem um número mínimo? Não. Quem tem que cumprir a meta é o governo, tá? Aqui no caso, o governo federal, né? No caso do municipal, por exemplo, a gente teve que escrever aquilo no fundo municipal, mas é para ajudar o governo, o município, a justificar e cumprir as metas. Espera só um pouquinho, minha bateria tá acabando aqui. Peraí, que eu acho que esqueci de plugar. Agora sim. Ai, já pensou se cai tudo? Então, Nath, assim... Então, assim, essas metas, elas são obrigação do Estado, né? Obrigação do poder público. E eles fazem dessa forma, no caso do municipal, para a gente dizer para eles qual é a meta que a gente vai cumprir, para facilitar o trabalho deles. Porque qualquer gestor ou um técnico de cultura, quando ele bater o olho num projeto, ele sabe que meta está atingindo. A gente vai dar uma olhada depois no municipal também, tá? Deixa eu ver qual que é a meta 22 aqui, vamos lá. Meta 22. Meta 22, aumento em 30% no número de municípios brasileiros com grupos em atividade nas áreas de teatro, dança, circo, música, artes visuais, artesanato. Então, o edital que eles lançaram ajudou a cumprir a meta 22, né? Vejam bem que sempre as metas, elas são mensuráveis, assim, quantitativamente, né? Você viu 30%, porque senão fica muito abstrato, né? Falar, cumprir, como que é que eles falam? Deixa eu ver aqui. Aumento, se não tivesse essa mensuração aqui, aumento no número de municípios brasileiros com grupos em atividade. Então, se aumentar cumpriu. Mas aqui, quando ele diz aumentar 30%, aí ele tem que fazer as continhas ali, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui de patrimônio. Cinema, né? Aí cada área cultural, né, propôs uma, então ela é bem abrangente. Aqui, ó, fala de bibliotecas, cineclube, espaços culturais. Cristina. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta que talvez eu não sei se eu entendi, assim, tipo, essa meta é do governo, porém, por exemplo, se no projeto que eu escrever, quanto mais metas eu tiver contemplado ali, mais fácil do projeto ser aprovado? Exatamente. E que tá, muito bem perguntado, porque assim, por que eu coloquei isso nesse conteúdo para vocês? A gente utilizando esse conhecimento, tá, citando as metas, quando chegar na mão do avaliador, normalmente o avaliador, ele, né, tem um conhecimento mais aprofundado, tem que conhecer o sistema de cultura, tem que conhecer um pouquinho dessas leis, né, de fomento. Então, ele vai olhar ali, vai ler teu projeto e falar, olha, essa pessoa aqui estudou, ela sabe o que ela está fazendo, entendeu? Então, assim, não é obrigatório, nem todo mundo escreve nos projetos, exceto pelo Fundo Municipal, que é obrigatório, mas nos outros, por exemplo, no edital Elizabeth Under, ele não é. Mas se você mensurar ali, com certeza você vai ganhar um pontinho a mais, eu posso garantir isso, tá? Quer dizer, garantir não, né? Mas
tenho quase certeza que tu vai ser bem avaliado no seu projeto. Ali no site, tá? Eu vou entrar depois no municipal, que vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, aqui, que eu queria que vocês conhecessem, depois deem uma investigada no site pnc.cultura.gov, porque você pode pegar um projeto sobre diversidade, um tema, né, diversidade, e você consegue ver as metas que estão relacionadas sobre diversidade cultural, tá? Então, ele diz ali meta 6, 17, 22, 23, é mais fácil de pesquisar, sabe? Para depois poder botar no projeto. Isso aqui é tudo ferramenta de pesquisa que vocês vão utilizar na hora de fazer a justificativa do projeto. Que aí a gente vai falar mais a fundo na aula da justificativa sobre onde pesquisar, citações, números, né? Dados demográficos. Então, assim, já dei uma fuçadinha aqui para vocês darem uma olhadinha. Fuçem nesse site aqui quando estiverem escrevendo os projetos, tá? Então, aqui já é uma tarefinha de casa para vocês darem uma olhadinha no site do Plano Nacional de Cultura. E agora a gente vai falar do municipal. Então, vou mostrar como eu fiz, normalmente eu faço para o municipal. Deixa eu achar o documento. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, Cris. Esse endereço que tu falou, PNC. Eu não consegui acessar, não estou conseguindo achar esse site. pnc.cultura. Cultura. Tá, .gov.br. Tá, peraí. Achou? Aí eu normalmente tenho uma pastinha na barra de favoritos que eu salvo assim, ferramentas de pesquisa. Então tenho tudo ali, esses sites para a gente pesquisar, site do IBGE para achar dados demográficos. Isso aí tem que ter ali já guardadinho. Aí você já ganha um tempo, né? Não precisa ficar pesquisando no Google. Agora eu vou falar para vocês do Fundo Municipal, que, né, é um pouco mais próximo da nossa realidade, e vocês vão entender o que eu estava falando quando a gente faz o trabalho do poder público toda hora, né? Eles transferem para a gente fazer isso. Então, vamos lá. E isso é uma coisa que eu acompanhei, assim, muita gente teve dificuldade no Fundo Municipal, deu uma fritada porque não sabia como apresentar. Dessa maneira, não é o jeito único, né? Tem gente que apresentou em forma de tópicos, mas eu sou a louca das tabelas, eu gosto de apresentar em tabelinha. Então, no edital, a gente recebia um link lá para ver o Plano Municipal de Cultura, né? As metas, e aí se vira, né? Lê ali e vê como é que tu vai atender essas metas com o teu projeto. Então, o que a gente fazia? Eu pegava lá meu projeto, tá escrito projeto, ou às vezes ao contrário, né? Ou, tipo, não tá finalizado o projeto, mas eu preciso atingir pelo menos 3 metas do plano. Então, algumas coisas a gente mudava. Por exemplo, no momento de fruição, vou estrear um espetáculo, então eu vou fazer em 3 regiões diferentes da cidade. Então, ele vai ajudar numa meta que prevê a distribuição dos produtos culturais pela cidade toda. Vamos olhar ali na prática, tá? Na meta 11, então eu tenho aqui na segunda coluna as diretrizes e objetivos da meta. Isso aqui está em lei, né? Isso aqui foi feito e discutido na Conferência de Cultura, né, e está instituído, que está ali nessa coluna 2. E na coluna 3, são as coisas que eu vou fazer no meu projeto, que vão fazer cumprir a meta 11. Né? Então, assim, quando a meta, ela diz democratizar a comunicação e informação da produção cultural. De que forma que eu vou democratizar? Porque o que acontece? Muita gente fala, teve tal projeto, mas eu nem fiquei sabendo. Né? Então, aqui, de que maneira eu vou resolver? Divulgação em todas as redes sociais do grupo,
com o público já estruturado de 5.000 pessoas pelo Brasil. Isso é o caso específico, né? Não são todos assim. Estimular, por exemplo, ele tem o C, né, que é o macro, e aí C.01, que são as submetas. Estimular o uso das novas mídias de comunicação e informação. Isso foi feito há 10 anos atrás, tá, gente? Então, hoje, o que é uma coisa óbvia, a gente está aqui numa sala virtual, não existia, né, há 10 anos atrás. Então, aqui no caso do projeto, disponibilização de trechos do espetáculo em meio digital, público e gratuito. Então, se eu fiz um espetáculo lá no Parque de Coqueiros e a Natália, que está lá na armação, não pôde ir lá ver, ela vai ver pelas redes sociais, e aí a gente está democratizando o acesso. Deixa eu pular para outra aqui, para a gente variar. Ó, esse aqui também para o pessoal da capoeira, né? Então, a meta 20. Fomentar a difusão das diferentes formas de manifestações culturais. Então, no caso, o palco aberto, Circo Floripa, é transversal, pois utiliza a linguagem do circo, do teatro, de música e das culturas populares. Então, ele explica, isso são tudo trechinhos retirados do próprio projeto. Então, quando a pessoa lê o projeto todo, ela já vai identificar ali esse texto, né, e vai entender que eu estou cumprindo mesmo a meta número 20. Né? Ó, promover práticas, saberes e fazeres das culturas residuais, emergentes e tradicionais. Promover o respeito pela diversidade. Aí você vai ter que fazer aquela triagem ali para ler todas essas metas. Alguém fez diferente no fundo? Tá. Bom, metas municipais, então, foram essas, tá? O que acontece? Quando a gente menciona, e mais de uma vez, então, no caso do municipal, a gente teve esse espaço para colocar as metas, né? Tem que colocar é um item anexo, mas no meio do meu texto também, a gente vai ver lá mais para frente, no meio do texto eu também menciono. Então, quando eu estou na justificativa, eu vou falar aqui, isso vocês vão poder fazer para o Anderle. A gente pode, inclusive, fazer as oficinas, vamos combinar de fazer essa oficina focado no Anderle, porque a gente deixa o projeto prontinho, terminou a oficina, lança o Anderle e vocês sobem o projeto, beleza? Então, no Anderle, a gente vai mencionar ali na justificativa que metas que eles cumprem. Então, se no estado a gente não tem o nosso plano estadual de cultura, né, a gente vai focar no caso do nacional, por isso que eu mostrei para vocês o site do nacional. E normalmente eles seguem mais ou menos o mesmo tema, né? Alguns têm umas demandas um pouco diferentes. No caso, por exemplo, de Floripa, a gente tem muitas metas que falam das culturas populares. E isso tudo é reflexo do povo, né? Do povo que participou. Então, tem muita gente do Boi de Mamão que esteve lá batalhando pelas diretrizes. Então, é o resultado, vocês veem ali no Plano Municipal de Cultura. Então, a gente vai trabalhar identificando as metas. Eu vou passar, então, um dever de casa para vocês, tá? E se vocês tiverem um tempinho, façam hoje para a gente já preparar. Mas isso a gente vai trabalhar na quarta aula, que é sobre a justificativa. Mas, se puderem, já façam essa pesquisa, tá? Então, dá uma olhada no site do Plano Nacional de Cultura. Como a gente ainda não botou o projeto no papel, a gente não vai atropelar e botar o carro na frente dos bois. Então, a gente não vai precisar mencionar agora que meta que meu projeto vai atingir, porque eu nem sei como é que vai ser meu projeto. Né? A gente ainda vai pensar aqui o formato, qual que é o produto cultural, qual que é o público-alvo, como é que eu vou apresentar ele, se é virtual, se é presencial, se eu vou circular pelo estado inteiro, né, pensando em Elizabeth Anderle. Então, a gente só dá uma olhada e vai identificar algumas metas, porque podem servir de inspiração, tá? Então, fomentar público da oficina, valorizar a diversidade, tudo isso tem ali nas metas. Então, deem uma olhadinha para ficar um pouco mais acostumado ali, né, mais íntimos dos sistemas.
E a gente começa, então, efetivamente, no nosso próximo encontro, a gente vai começar a botar o projetinho no papel. Tá? E quem já tem o projeto no papel, a gente pode rever e dar uma mexida nele, se for o caso, né? E agora é com você. Curto, porque tem menos gente, menos dúvidas, né? Mas se vocês quiserem falar, então a gente tem um tempinho ainda, a gente pode conversar, se tem alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje ou sobre o futuro dos projetos, né? Não o futuro do mundo. Senão eu vou pegar meu baralho cigano aqui. Sem dúvidas? Eu tenho uma dúvida, Cristina. Você falou ali dentro de cada estilo, não foi esse termo que tu usou, né? Mas igual tem ali, tem o Anderle, tem o da Aldir Blanc, daí depois tem o da Lei Rouanet. Uhum. Aí deixa eu te perguntar assim, ó, eu resolvo escrever um projeto e eu entendo que cada um tem uma particularidade, né? Uma norma, assim, uma forma de escrever. Mas eu posso usar escrevo um projeto para o Anderle, ele não é aprovado. Eu posso usar esse mesmo projeto, readequar ele para o Aldir Blanc, ou para a Lei Rouanet, ou para qualquer outro? Sim, como é que funciona isso? Muito bom, muito bom. Vou mostrar para vocês. Olha, gente, estou mostrando meu drive para vocês, tá? Super exclusivo. Mas, assim, eu faço os projetos, às vezes eu não tenho edital aberto, mas eu tô com uma ideia doida e pego lá, abro minha pastinha, abro meu drive e começo a botar num doc o projeto. Que amanhã a gente vai começar, às vezes, do nada, como botar no papel e estruturar uma ideia. Então, eu comecei com um projeto, e agora eu tenho, assim, projetos de minha autoria, deve ter mais ou menos uns 10 escritos. Tem os projetos que eu presto consultoria, que eu também tenho arquivado, porque às vezes a pessoa me chama de novo. Eu tenho já alguns clientes que me chamam assim, vamos botar de novo esse, vamos ampliar. Então, eu fiz, assim, o Circo Mané, tá? Foi o primeiro projeto que eu ganhei, que foi no Fundo Municipal de Cultura em 2012. E assim, se eu vejo ele hoje, você fala, nossa, gente, como é que eu escrevi isso? É muito horrível, muito tosco. Mas é o processo, né? Então, a gente ganhou, porque as outras pessoas não estavam tão capacitadas, eu já não estava muito capacitada, as outras pessoas estavam menos. Então, por isso que a gente ganhou. Aí, o segundo projeto, aí eu fiz para o Anderle. Então, eu fiz o municipal, que foi a montagem desse Circo Mané, que é um espetáculo de circo-teatro. Juntamos as pessoas, começamos a criação. Aí o projeto, né, lançou lá, fez a estreia. Aí lançou o Anderle. Eu falei, não, vamos botar no Anderle, porque a gente faltou dinheiro para fazer figurino, para gravar uma trilha sonora, então a gente fez para o Anderle. Aí eu peguei o mesmo texto do municipal, melhorei, porque eu vivenciei, peguei mais experiência, melhorei o texto e botei no Anderle. E aí a gente ganhou. Aí a gente fez a remontagem. Então, assim, era o mesmo objeto cultural. O objeto era a montagem de um espetáculo de circo-teatro, né? A gente vai falar sobre isso amanhã, que é o título do projeto, é o que é o projeto. Então, a gente fez uma remontagem. Aí, com mais dinheiro, fizemos melhores figurinos, uma cenografia mais elaborada e estreamos. Aí, beleza. Aí, no outro ano, a gente tinha o Anderle, aí a gente falou, bom, o que a gente vai fazer agora? O projeto está montado, não vamos, né, perder isso aí, que tá... Porque é difícil, esse projeto, com 12 artistas, não dá para você sair só vendendo ingresso. Precisa de edital para poder pagar o cachê de todo mundo, o custo do projeto. Então, eu fiz a circulação do espetáculo, circulação pelo Estado. E aí já é um outro projeto. Então, você vai pegar uns recortes ali para contar o que é o Circo Mané. É um espetáculo que fala da cultura popular, tem o boi de mamão no meio do circo, né, e tal. Mas eu vou falar sobre a circulação, e aí eu vou falar
sobre dados demográficos, a gente foi para cidades com baixo IDH, a gente foi para macro-regiões diferentes, então fomos lá para Balneário Camboriú, aí fomos lá para o Balneário Rincon, lá no sul, né? Então a gente atingiu vários pontos do estado, que era uma coisa que pedia no edital. Então foi um projeto novo. Depois disso, a gente fez mais uma circulação, eu acho que esse projeto ganhou uns 4 editais, tá? Então, assim, o que tu falou, a gente faz a base, o projeto base, num documento de texto normal. E aí a gente vai adaptando. Então, você pode fazer uma pasta do projeto, que é aquela ideia principal, e vai fazer assim, o Circumané circulação, Circumané montagem, Circumané documentário, ou o nome do edital, Circumané Anderle, Circumané Fundo Municipal. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que eu faço aqui, tá? Então, é um projeto genérico, e depois você vai fazendo de acordo com o que eles pedem, né? Que nem todos os projetos, os editais pedem todos esses itens, que é cronograma, roteiro, objetivo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o Drive. Então tá, aqui tá meu Drive. Eu tenho aqui, esse aqui que a gente está executando hoje, né? Esse projeto eu já tinha ele escrito para outros editais. Olha que coisa louca. No Anderle passado, eu escrevi esse projeto. E aí eu fui desclassificada por uma questão de endereço, porque estava diferente do endereço do meu cartão de CNPJ, estava diferente do que eu cadastrei no sistema, sendo que eu já tinha, nos outros Anderles, já era o mesmo esquema e passou, e dessa vez não passou. Então, esse projeto de capacitação já estava há um tempão ali, tá? Então, eu só adaptei ele aqui dentro do que pedia o Aldir Blanc, tá? A quarta tá meio bagunçado, tá, gente? Tinha a 4ª convenção e agora eu tô já deixando escrito a 5ª convenção. Então, quando abrir o Anderle, eu vou propor esse projeto aqui. Vou abrir aqui, tá? Um projeto base. Título do projeto. Então, sempre que eu for escrever o projeto, eu vou revisar isso aqui. Vou ver o título. Esse aqui, 5ª convenção, não é a 4ª. Beleza, vamos fazer. Nome do proponente. Isso tudo é copiado do edital, para saber, do formulário lá. O que eu preciso preencher para atender os objetos ali, né? Os espacinhos. Então, eu tenho aqui o resumo. O resumo nada mais é que os 2 se trata, para quem vai fazer, aonde vai fazer, né? Então, eu tenho um resuminho aqui, o objeto do projeto, justificativa. Então, tudo é bem genérico. Aí, depois que lança o edital, a gente vai ver isso, tá, gente? Depois que lança o edital, a gente vai analisar os critérios de avaliação. E aí, sim, eu vou mudar algumas coisinhas. Tem coisas que contam ponto, então eu vou priorizar, vou dar mais ênfase, e tem outras coisas que não são relevantes. Aqui tem as metas. Deixa eu ver se tem um. Esse aqui ainda tá meio bagunçadinho. Deixa eu ver se tem um bem. Projetinhos da Tempestão. Aqui é um projeto padrão. Isso é um rascunho, que é o que a gente vai começar a fazer, tá?
Então, a gente tem aqui o que vai acontecer, quais são os objetivos. É um trabalho de formação, né, e de montagem de espetáculos. Então, aqui já tem a parte de cronograma. Vê que é uma grande colcha de retalhos. Justificativa. Tá muito longa essa justificativa, é um projeto antigo, tá? Hoje em dia eu tô bem mais minimalista, tá, gente? Amanhã eu vou mostrar melhor para vocês. Eu vou selecionar porque tá meio bagunçado. Será que você recebe visita sem esperar? Tá meio bagunçadinho, mas é assim. O formato mesmo de organizar que eu gosto de fazer é abrir um drive lá com a pastinha base e um documento que eu vou escrever tudo. E também uma planilha, né? Um XLS com fórmula, que aí eu já vou lançando os valores ali também. Tendo isso, a gente já tem meio caminho andado. Então, vocês podem fazer com edital ou sem edital, já pode começar a fazer. A gente vai começar amanhã. Tem gente que não gosta de trabalhar com drive, não tem problema. Se quiser trabalhar com caderninho e caneta, vai fundo, tá? Jô, vai lá. Não, a gente estou conversando aqui com a Kelly porque eu e ela fazemos parte da coordenação do Fórum da Capoeira. E a gente enviou o projeto para o Anderle e para o Aldir Blanc e não fomos contemplados, né? Só que a gente não tem registro de pessoa jurídica, a gente enviou em nome de uma pessoa da coordenação. E aí a gente queria saber se eu e ela podemos fazer um projeto só, porque daí a gente já elabora, já melhora o projeto que a gente já tem. Quer dizer, a gente entrou com o projeto do mapeamento, né? Mas como a gente tem um apoio de um professor da UDESC, que é camarada nosso, então a gente estava pensando em elaborar um projeto da Semana da Capoeira, que a gente já realiza a Semana da Capoeira desde 2014, mas nunca tivemos... A gente sempre fez sem recurso nenhum, né? Então, aí a gente queria saber se eu e ela a gente podia fazer o mesmo projeto, porque daí já é um retorno para a coordenação do fórum ali, já é uma contribuição para o fórum. Maravilha, pode sim. Sempre, né, que possível juntar forças aí com outras visões, né, também na escrita. Inclusive, vocês podem fazer juntas o projeto, mas uma pessoa que vai botar o CPF lá na hora de inscrever, né? Então vai sempre ficar ou um ou outro. A vantagem é que vocês podem até fazer em 2 CPFs e fazer 2 projetos diferentes complementares. E eu também tenho uma dúvida sobre o Aldir Blanc, porque assim, eu trabalho com a capoeira e tal, mas eu tenho, né, a minha fonte eu fui professora por 29 anos na prefeitura, então eu tenho minha aposentadoria, né? Então, mas o Aldir Blanc, né, eu acho que é voltado só para quem realmente vive só de cultura mesmo, não tem outros proventos, né, vamos dizer. Eu não lembro agora qual era a vedação se não podia, por exemplo, funcionário público, mas aposentado pode, tá? Alguns editais não podem, então naquele trechinho da vedação, não é permitido participar funcionários da Fundação de Cultura, funcionários públicos. Aí a gente conseguiu até tirar um recorte, que é funcionário da área cultural, né? Mas às vezes um funcionário público de uma outra área poderia participar. Então precisa haver a vedação. Eu nem tentei o Aldir Blanc porque eu achava que seria mais justo primeiro contemplar quem realmente está, né, passando por mais dificuldade, que não tem uma renda sem ser o seu trabalho, né, com a cultura. E porque assim, eu passei muito tempo sem me aventurar por editais, porque primeiro achava muito difícil, né? Achava que eu não tinha competência para ser contemplada em edital, e segundo, porque eu, como funcionária pública, achava que eu nunca poderia participar, assim, ser funcionária pública municipal, né? E agora só me aventurei depois que me aposentei, então já tive surpreendentemente, eu nem esperava, fui contemplada no Anderle 2020, ainda estou executando, porque eu tive que pedir prorrogação,
que é o projeto Iemané, Memória da Capoeiragem da Ilha. E aí, semana passada, contemplei eu encerrei a prestação? Não, eu completei a primeira etapa, que seria a entrega de um acervo de fotos para a Casa da Memória, porque eu previ exposições de fotografia nas rodas, então, como não estava tendo roda até o ano passado, nas rodas de rua, né? Então, a previsão é de eu fazer agora essas exposições agora em abril, maio e junho. Que legal, eu vi a divulgação na Casa da Memória, muito legal. E eu fiquei bem contente, mas também foi um pouco de sorte, eu acho, porque como eu entrei como patrimônio, né, entrei na categoria de patrimônio, mas como teve uma categoria lá de bibliotecas, enfim, que sobrou que não teve... procura, né? Não teve contemplado, não teve procura. O meu projeto foi direcionado para acervo, né? Como se fosse acervo de biblioteca. Então, também tive um pouco de sorte, porque se fosse só de cultura, já tinha outros projetos na frente do meu, né? Então, de olha patrimônio. Que ótimo, que bom que deu esse caminho, né? E deu esse pontapé inicial. Só uma coisa que eu acho importante, na Aldir eu não lembro bem mesmo se havia restrição, né? Se a pessoa está trabalhando, fazendo outra coisa, assim, nessa Aldir estadual, por exemplo, tá? Porque cada edital foi um pouco diferente. Mas o que eu vejo, assim, às vezes o edital não é só ganhar a pessoa que faz, por exemplo, fala Jô, tem o seu salário, da sua aposentadoria, mas você trabalha para fomentar a capoeira há muito tempo. E esse recurso, por exemplo, ele pode ser usado não só para cachê para você, mas para fornecer bolsa para as pessoas fazerem. Ou a roupa, né? Os cordões, a calça, os instrumentos, o músico que vai lá tocar, né? Então, o projeto ele não é para você, ele é para o objeto que você está propondo, isso, né? porque a gente está acostumado a trabalhar sem dinheiro, né? Então, né, isso é bem importante, assim, a gente ter esse respiro, né, de não tirar do bolso, né? Até para fazer os eventos, que a gente tem bastante dificuldade de fazer evento. Nosso mestre mora em Salvador, né? Tem que trazer o mestre, tem que pagar cachê para o mestre, né? E eu também estou participando de outro, aí como dançarina, bailarina, não sei como é que eles colocaram lá, que é o projeto do Arreda Boi, lá da Barra da Lagoa, sobre a pesquisa das danças do litoral catarinense. Né? Eles fizeram uma pesquisa do Nado, né? Do Nado Gonçalves. Nada querido. Lá da Barra da Lagoa, e, estou feliz da vida, porque não fui contemplada, mas eu estou participando desse projeto, né? A gente está dançando aí, fazendo as apresentações, a gente foi para Ibiraquera, ontem fomos para Joinville, está muito legal, assim, então... Né? E se não fosse esse edital, a gente não teria se encontrado para dançar, enfim, né? Para realizar isso, né? Uma coisa que eu vejo, assim, ó, que me motivou também em fazer para esse recorte, né? É porque a gente está acostumado a fazer muito pela paixão, né? A gente faz circo pela paixão, os grupos tradicionais, por exemplo. Eu queria que essa oficina tivesse com gente, assim, de Lages, de dança gaúcha, os boi de mamão, que sempre falam que não tem projeto, que não ensina a fazer projeto, mas eles não estão aqui fazendo. Mas é muita gente movida pela paixão, pelo hobby, né? Tem suas profissões, mas é fundamental que eles também usufruam desses recursos para que continue perpetuando, para que dê um gás, né, na perpetuação desse fazer artístico, cultural. Então, assim, a gente tem também a pesca da tainha, que é considerado patrimônio também cultural, né? Então, esses projetos que visam até salvaguardar, né, o patrimônio, o fazer tradicional, eles são muito movidos por pessoas que fazem voluntariamente. É diferente da que a gente vê no âmbito assim, da música, do teatro, né? A galera já sabe super fazer projeto, ganha vários projetos, né? Estuda isso na faculdade.
E no caso da cultura popular, a gente acaba aprendendo, fazendo as coisas, e aí na hora de, mesmo dessa parte burocrática, se atrapalha, né? Fica difícil, embola tudo, erra, e aí desiste. Então, a gente vai fazer tudo para acertar agora, né? Mas é isso, gente, vamos que vamos. Amanhã, então, começa para valer esse projeto no papel, né? Espero ter inspirado vocês um pouquinho. E podem convidar pessoas, né? Porque quanto mais gente, maior o balaio, aí vai ficar mais rico a nossa salada, né? Então, podem convidar. Pode convidar ali o pessoal do fórum? Pode convidar sim. Antes de eu fechar aqui, eu vou botar a lista de presença. Aí já vou até dar um exemplo, né? Então, a gente vai falar sobre prestação de contas, e a lista de presença é uma forma de prestar contas, né? Da oficina e tal. Então, eu vou botar para vocês. Então, se vocês estão pensando em dar uma oficina, lembrem-se de fazer a lista de presença. Tá ali no chat, tá? Preencham ali, por favor. E é isso. A gente se vê amanhã às 9. Ô, Cris. Cristina, fiquei curiosa ali com aquilo que você falou sobre a escrita do projeto, né? Você mencionou que se fosse para escrever em dois projetos, em 2 CPFs, você falou um termo que complementar, é isso? Complementar, por exemplo. Dá para falar hoje ainda, ou explicar um pouco mais? Se você tem um parceiro aí, você pode fazer um projeto amplo, se o teu recurso der. Por exemplo, se no Under eles estão oferecendo lá um prêmio de 30 mil, e esse é suficiente para o teu projeto, maravilha. Porque os projetos, às vezes, têm um produto principal, né? E um subproduto. Por exemplo, eu vou fazer uma prática de capoeira, né? Roda de capoeira lá toda semana, na pracinha e tal, vamos fazer essa prática por 1 ano. Mas eu quero fazer um encontro de capoeira para chamar pessoas de outros lugares. Esse é um subproduto. Ele pode, por exemplo, fechar o projeto, né? Encerrar o projeto com esse grande encontro. Esse é um subproduto. Se o teu orçamento em um projeto só resolve, maravilha, porque vai ser um projeto muito rico, né? Com 2 produtos culturais, a pessoa vai entregar um monte de coisa. Mas se ele for um projeto, um orçamento de 10 mil, e aí eu preciso de mais, eu preciso trazer o mestre lá da Bahia, que vai custar passagem aérea, hotel, nananã, e preciso de mais dinheiro. Então, dá para fazer o encontro, por exemplo, dos grupos, o encontro das pessoas aqui da cidade, e um outro projeto para fazer um simpósio, para fazer um encontro nacional de capoeira. Aí você pode fazer um outro projeto. É um outro projeto, tá. Isso não quer dizer que vai ser aprovado porque é uma intersecção. Pode ser que um seja e o outro não. Isso que é importante. Você tem que fazer os projetos que, se um ganhar e o outro não ganhar, você não vai se atrapalhar, né? Ele tem que estar bem. Se forem 2 projetos diferentes, eles têm que ser independentes. Eles podem se complementar, né? Tu encerra um com o outro, você pode executar tudo meio que junto, mas a prestação de contas é diferente, né? E se não aprovar um, pelo menos tu não perde o outro. Tem editais que não podem complementação, o fundo municipal não pode. Então, você teria que escrever só o encontro ou as 2 coisas juntas. Mas você não pode falar, eu vou fazer o encontro com o dinheiro do fundo e com o Anderle eu vou fazer o simpósio. Aí já não vai passar, entendeu? Entendi. Tá bom. Agradeço. Beleza, gente? Então tá, bom dia para vocês, boa semana, estou bem animada. E a gente se vê amanhã, então. Valeu. Obrigada. Valeu, galera. Pessoal. Valeu, gente. Bom dia. Bom dia.